vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Isso. É interessante que esse capítulo ele inicia com a história do mancebo rico, do jovem rico. Então essa história é bastante interessante, porque no Evangelho vem só o primeiro trecho dela. Quando a gente estuda a literatura espírita, a gente vai perceber que a Maria Rodrigues, ela, em um dos seus livros, ela dá a continuidade dessa história. Então é uma história bem conhecida, mas a segunda parte, poucas pessoas conhecem dessa história. Não só desse pedaço, mas ela, em outros trechos também, de outras histórias também, ela faz o complemento que não está no Evangelho. Então ele inicia o capítulo. Deixa eu passar aqui para cá. Então ele inicia o capítulo seguinte da história do mancebo rico. Então havia um jovem rico em que ele, de alguma forma, já cumpria alguns dos mandamentos de Moisés, que era a lei moral que imperava na época. Mas ele se sentia vazio. E ele ouviu falar de Jesus. Então, a notícia de Jesus ali, por toda aquela região ali da Galiléia, Jerusalém e outros locais, foi muito forte, não é isso? Porque Jesus fazia os milagres, tinha um conhecimento que às vezes assustava os doutores da lei, enquanto às vezes até criança. Então ele tinha as respostas adequadas a todos os questionamentos que as pessoas faziam. E aí esse comentário circulando por todas aquelas cidades, o jovem tem esse conhecimento, né? E aí ele fala, eu vou buscar Jesus, porque eu ainda sinto um vazio interior e vou ver o que ele me recomenda a fazer. E aí decidiu procurar o Cristo. Passar para vocês verem essa historinha que está bem aqui, ó. Primícias do Reino, esse livro aqui que é de Amália Rodrigues, psicografado por Nivaldo Franco. Então ele vai procurar o Cristo e vai encontrar Jesus ali na beira do lago de Genezaré. E aí ele avista aquele homem. E ele tem a impressão de conhecê-lo, não é isso? Então Jesus, ele exercia um magnetismo muito intenso, né? Imagine você estar na presença do Cristo. Porque só de falar de Jesus já é uma vibração tão intensa, principalmente agora a gente aproximando do Natal, não é isso? As coisas mudam quando a gente fala de Jesus, quando o planeta vibra em torno de Jesus. Imagine você estar na presença do Cristo. Isso deve ser uma coisa realmente extraordinária. E aí ele encontra Jesus lá na beira do lago de Genezaré. E ele tem a impressão de conhecê-lo, se aproxima timidamente, começa a dialogar com Jesus. E ele fala com Cristo, Senhor, eu tenho sido bom e justo, cumprindo os mandamentos. O que me falta ainda para que eu possa ganhar o reino eterno? E aí Jesus vai interrogar, se realmente tem cumprido os mandamentos? Eu tenho. Quais mandamentos são? Aí ele vai citar os mandamentos
de Moisés. Amar a teu Deus, amar a teu próximo, honrar teu pai e tua mãe. Você tem cumprido todos esses mandamentos. O que me falta ainda para ganhar o reino de Deus? E aí é uma pergunta muito interessante a se fazer a Jesus. Só que a resposta que ele vai receber, eu acho que ele não está esperando isso, porque ele estava se achando preparado. E aí o Cristo vai dizer para ele o seguinte: vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, depois vem e segue. Quando você fizer isso, você terá um tesouro nos céus. E aí ele ouve essa resposta de Cristo. E ele, um jovem atleta, com muita riqueza, ouve que ele tem que vender tudo, distribuir aos pobres e seguir o Cristo. Então ele se sentiu ali impotente naquela hora daquilo que Jesus havia recomendado. E aí ele vai ficar calado, vai ficar meditando um pouco, porque está em choque ali alguns valores que ele cultivava dentro dele. E ele é um jovem atleta. E o que acontece? É o que a Maia vem continuando aí na história. Ele é um jovem atleta. E na próxima semana ia ter uma corrida. E ele havia se preparado. E se ele ganhasse aquela corrida, ele ia ter mais dinheiro, ele ia ter mais fama, ele ia ter mais poder. Ele tinha comprado escravos, biga, cavalos, treinado ali o ano inteiro, preparado para esse momento. E aí Jesus vem e fala: não, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. E aí foi um choque para ele naquele momento. E ele, interiorizando essas informações de Jesus, tentando digerir, mas estava difícil a digestão. Essas informações, o desafio era muito grande para ele naquele momento. E aí ele calado, e aí vai soprar um vento, algumas rosas vermelhas vão cair nos pés dele, como se fosse um presságio. E Jesus vai reforçar o convite dele. Meu amigo, você não tem mais tempo. Ainda fez uma advertência para ele. Você não tem mais tempo. E ele calado, pensando, e ele fala com Cristo: não estou pronto para ser. Me perdoe. Deu as costas para Cristo. E fim. É aonde encerra a historinha ali no Evangelho, não é isso? E aí vai passar os dias. Ele retorna para a sua casa, né? Você vai, continua o seu treinamento. Próxima semana ele tem essa corrida, ele era corredor de biga, não é isso? Biga é aquela carroça romana que dirige ela em pé, que os soldados romanos dirigiam. E aí ele tinha comprado cavalo, treinado cavalo,
adquirido escravo para poder auxiliar ele nessa preparação, e ele já vinha há mais de um ano treinando, aperfeiçoando a técnica da corrida, a biga para ficar mais leve, mais ágil, treinando o cavalo, e até que chegou o bendito dia das festividades em Cesareia. Lá toda aquela multidão ali, assistindo aquele espetáculo esportivo, né, que era a corrida de biga. Ele ali, imponente, um cavalo bem treinado, a biga bem construída. Os outros vão se emparelhar do lado dele, para que o juiz, no momento adequado, desse o sinal e a corrida pudesse começar. E aí, todo mundo preparado, o juiz dá o sinal e as bigas saem disparadas. E a dele sai na frente. No capítulo 12, tinha treinado, numa mão ele segurava as rédeas do cavalo e na outra o chicote. E ele sai na frente e chicoteando o dorso do cavalo para que ele pudesse correr mais ainda, tomando distância ali dos seus adversários. Ele entra numa curva, a biga dele bate com a roda numa pedra, trepida, como ele estava segurando só com a mão, ele cai. Tá? No que ele cai da biga, vem as outras que vinham atrás e passam por cima. E ali, ele vendo a vista dele escurecer, o sangue misturado com o suor, não é isso? E ele prestes a falecer, que várias carroças ali, várias vidas o atropelavam, e a vista escurecendo, ele vai lembrar do diálogo que ele teve há uma semana atrás com Cristo. Vai, vem de tudo, segue. E aí ele faz. Então esse alerta dessa história era muito interessante para nós. Porque Jesus, diariamente, tem fazendo esse convite para nós. Não é isso? Só voltar aqui. No próprio Evangelho, ele fala dos desprendimentos dos bens terrenos. E aí ele diz o seguinte, que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices é um obstáculo ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís a faculdade de amar, como aplicardes a todas as coisas materiais. Então, gente, o Evangelho ele é muito assertivo nas suas colocações nisso. Então, o apego às coisas materiais, ela vai dificultar o nosso progresso moral. O capítulo ele fala, o título do capítulo, não se pode servir a Deus e às riquezas. Muitas das vezes, algumas pessoas podem interpretar que todo rico vai para o inferno, não é isso? E que Deus, ou Jesus, está condenando a riqueza. De forma alguma, Deus está condenando a riqueza. O que ele quer dizer com essa passagem? É que os bens materiais não podem causar obstáculo
para o seu progresso espiritual. Que nós vamos precisar trabalhar, precisamos ter dinheiro, precisamos pagar água, precisamos pagar a luz, comprar um carro, comprar uma casa. Mas nós podemos ter zelo pelo aquilo que nós temos. Não é isso? Mas o apego, ele faz a gente sofrer. E aí dificulta o desenvolvimento das nossas virtudes. Não é isso? Diminui a nossa capacidade de amar. E a gente vê aí, nós estamos vendo aí diariamente, né? Corrupção, para desvio o dinheiro da saúde para matar. E aí esse dinheiro que ia passar para os hospitais acaba não indo, precariza o serviço. Você vai levar um carro para arrumar, o cara condena o teu carro todo, se você não souber o que, não tiver uma pequena noção, a pessoa passa perto de você para querer te tirar o máximo de vantagem possível. Se queima uma televisão, você leva também para arrumar, o cara condena. E aí, está todo mundo interessado em quê? Em ganho, em vantagens. Pouco preocupado com o próximo. E aí é interessante a gente fazer essa reflexão também. Se nós não estamos apegados à matéria, que muitas das vezes endurece o nosso coração, ou dando mais valor às coisas do que às pessoas, não é isso? Porque tem gente que dá mais valor às coisas do que às pessoas, não é isso? É bom a gente ter um carro bacana, mas se você vou pegar aqui dois carros, um Fusca, pegar um carro bom aqui, um T-Cross, por exemplo. Se o cara tiver um Fusca e ele for para uma festa, você acha que ele vai estacionar esse Fusca onde? Longe. Longe, não é isso? Para ninguém ver ele chegando em Fusca. É ou não é? Agora, se ele tiver um carro bom, bacana, um T-Cross, vou fazer um upgrade aí no T-Cross. Tem uma BMW, esse carro mais moderno. Você acha que ele vai estacionar o carro onde? Dentro da festa. Se ele puder entrar dentro da festa, com o carro ele entra dentro da festa. Por quê? Porque nós estamos valorizando não as pessoas, mas o que a pessoa tem que ganhar dele. Não é isso? Pessoa que não tem nada, não vale. Às vezes você encontra a pessoa, tem gente que encontra você, a pessoa na rua, se você não sair do caminho, a pessoa passa por cima de você. Não é isso? Por quê? Valoriza os bem-aventuranças. Não estou dizendo que ninguém possa ter uma perguntada, não. Ou tem um costume. Mas nós estamos valorizando as pessoas não pelo que as pessoas são, mas porque ela tem isso. Isso é ruim. O livro dos Espíritos, ele vem acrescentar também a essa questão. Qual o maior obstáculo ao progresso? Ele vai dizer aqui, ele já resume aqui, o orgulho e o egoísmo. Isso. A gente quer a gente. O orgulho das arraidades. Você chega a indenidade, você chega até estufo de peito, mas entra na festa parecendo pombo, peito estufado. Certo, um fusquinha assim entra. Não é isso? E a gente também não pode se diminuir também por não ter a posse daquilo que o mundo às vezes valoriza. Não é isso? E hoje, muitas das vezes, nós estamos
próximos das pessoas fisicamente, mas estamos distantes da tecnologia. Aproximou o cara que estava lá no Japão aqui. Mas às vezes não aproximou o pai do filho. Às vezes estão dentro da mesma casa, cada um no seu quarto, conversando com pessoas diferentes. E não se conversa. Assim, às vezes é com marido, às vezes é com mãe, filho, às vezes até numa roda de almoço, com amigos, tudo. As pessoas deixaram, às vezes, de valorizar o momento, né? Está todo mundo com o seu lado, ninguém fala com ninguém que está na mesa. Senta, levanta, ninguém conversou com ninguém. Então, a gente tem que ter cuidado e saber onde é que estão os nossos valores, né? Os nossos tesouros. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E é esse cuidado que nós temos que ter. Esse capítulo, ele tem muitas histórias, mas eu vou pular para outra história aqui, que é uma história também bem conhecida, que é de Zaqueu. Mas ela já traz o quê? Um contexto diferente do mancebo rico. Já traz um contexto diferente. Zaqueu, também um homem de muitas posses, não é isso? Ouviu falar de Jesus, mas diante daquela multidão que seguia, né, ele teve o desejo de conhecer Jesus, mas a multidão era muito grande e ele era de baixa estatura. Meu amigo, se eu entrar nessa multidão aqui, eu vou morrer pisoteado. Como é que eu vou falar? Eu vou ter que arrumar um jeito de falar com esse homem. E ele pensando de lá, pensando daqui, a multidão vinha, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma árvore alta e falou: é aqui. Correu lá na árvore, subiu, aguardou Jesus lá em cima. Quando vê aquela multidão, que Jesus olha para cima, quem é que está lá em cima? Zaqueu, não é isso? Aí ele vai falar: desce daí depressa, que hoje eu preciso me hospedar na tua casa. Aí aquele pessoal ficou espantado, né? Achava Zaqueu um homem na vida. Não é isso? Como é que Jesus, um homem tão puro, vai hospedar na casa de Zaqueu? E assim foi o Cristo. Estão lá na casa de Zaqueu, falando da boa nova. Ele interioriza aqueles conhecimentos de Jesus de uma forma tão impressionante que ele faz uma reforma íntima instantânea nele. E ele vai falar com Cristo: Senhor, se eu cometi mal a alguém, retribuirei 4 vezes mais. É interessante que ele fala 4 vezes mais. Na lei que dirigia lá na época, ele diz: como a pessoa era pega roubando, ela era obrigada a devolver 4 vezes o valor do bem. Se ela roubasse, se arrependesse, quisesse devolver, ela só restituiu o dobro. Zaqueu, nessa reforma íntima tão intensa que ele fez, ele aplicou a si mesmo a maior pena. Eu vou retribuir 4 vezes mais. E aí Jesus, que ouvia aquelas palavras, que partiam do coração, que desejava renovação, falou para ele: esta casa hoje recebeu a salvação, porque este também é filho de Abraão. Então aí a gente vê nessas duas histórias
contextos diferentes. Não é isso? Zaqueu, ele não deixou que os bens materiais cegassem ele sobre as verdades espirituais. Ele não permitiu. Enquanto o mancebo rico, que parecia ter mais condição de servir Cristo, na hora que ele colocou na balança os bens materiais e os bens morais e espirituais, ele optou pelos bens materiais. E é importante, gente, a gente entender que todos nós aqui somos depositários desses bens. Nós não somos proprietários. É igual a parábola dos talentos, que também está nessa história. O rei chama os servos, entrega parte dos seus bens. Eles não são proprietários. Eles são apenas proprietários. Aquela ferramenta que eles têm ali, tá bom? É para que eles possam desenvolver sua capacidade intelectual, moral, espiritual. A mesma coisa são os bens que estão nas nossas mãos. Nem o corpo que nós estamos utilizando provisoriamente é nosso. Porque ele vai ficar aqui. Não é isso? E aí nós temos que cultivar o quê? Os valores do Espírito. Porque esses vão conosco para qualquer lugar onde nós estivermos. Então, quais são os valores do Espírito? É a nossa capacidade moral, as nossas atitudes, as nossas experiências, as virtudes, e eliminando os vícios e as paixões que nós ainda carregamos, não é isso? Nós ainda carregamos muitos vícios e paixões. E a gente precisa eliminar isso aí, fazer o que Zaqueu fez. Na hora que ele tomou conhecimento, eu quero estar com Cristo. Eu vou trazer esses conhecimentos para o meu dia a dia. Porque se eu não trago para o meu dia a dia, é igual aquele servo que pegou o talento e enterrou. Não serviu para ele de nada. Será que nós estamos enterrando os nossos talentos? Preso à materialidade, agredindo os nossos irmãos que estão à volta? Ou nós vamos buscar o tesouro espiritual, aumentar a nossa capacidade de amar, de servir? Porque quando nós fazemos isso, a gente vive melhor consigo mesmo mesmo. Porque quando Jesus resume a lei dos profetas em 2 mandamentos, mas na verdade, se você prestar atenção, são 3. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ama e ama o próximo como a ti mesmo. Quando você alinha esses 3 pontos, você vive bem com você mesmo, você vive bem com Deus e você vive bem com Deus. Então era isso, meus irmãos, que eu tinha essa noite. E abro para as perguntas, se tiver tempo.